Alguém sabe me dizer? Estamos em vésperas de uma celebração. Alguém sabe dizer qual é essa celebração? Se está celebrando hoje Pentecostes. Hoje. Uhum. É a celebração de Pentecostes. Alguém sabe o significado dessa palavra aqui? Shavuot, Pentecostes. E essa palavra Shavuot vem de outra palavra que é Sheva, que significa 7. É o número 7 em hebreu, ok? Essas palavras são hebreias. E Sheva é a palavra para o número 7, Sheva. O número 7 é um número muito usado na Bíblia, considerado, tem vários simbolismos, vários significados, esse número. Eu mencionei aqui também no quadro quatro festas que são celebradas pelo povo judeu. Eu creio que algumas delas vocês já estão familiarizados, certo? Todos já estão familiarizados com a Páscoa, certo? Ainda que nunca deixaremos de seguir estudando essas coisas. Agora se está celebrando o Pentecostes. Depois também se celebra o dia da expiação, que isso dá em outra data. E lá para setembro, outubro se celebra o dia da celebração. E também por setembro e outubro, a segunda parte do mês, se celebra também a festa dos tabernáculos. Mas nós não vamos estar falando sobre estas festas agora. Eu só menciono aqui para que vocês saibam que, biblicamente, essas foram as festas estabelecidas por Deus na lei, lá na Torá, na lei dada por Deus ao povo de Israel, que depois se somaram outros tipos de festividades, outros tipos de celebrações que vieram mais tarde, ok? Todos sabem que a Torá é o nome da Bíblia judia, certo? Ou não? Sabiam disso? A Torá é o nome da Escritura Sagrada para os judeus. No começo, a Torá consistia somente, quando o povo estava ainda no deserto, saindo do Egito, a Torá consistia somente de os 5 primeiros livros da Bíblia, não? O Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros consistiam o que se chamava antigamente a Torá. Mas uma vez que o povo se estabeleceu na Terra Prometida, evidentemente vieram os profetas, vieram os reis, vieram vários homens enviados de Deus. E então todo o Antigo Testamento nosso, hoje, é considerado a Torá para os judeus. Todo o Antigo Testamento. Ok? Então eu estou mais que tudo ambientando vocês no ponto que eu quero enfatizar daqui a pouco. Mas hoje o que nós vamos estar falando justamente é sobre o Pentecostes. É importante lembrar, queridos, que tudo o que aconteceu com o povo de Israel, todo tipo de celebrações e festas instituídas por Deus para a nação de Israel, tudo aquilo eram figuras proféticas que tinham que ver com o cumprimento daquilo em Cristo e também sobre a igreja. Tem que ver conosco, porque teve que ver com Cristo. Em Cristo, as festas judias, elas se cumpriram. Na morte e na ressurreição de Cristo, as festas judias se cumpriram. Situações que Deus instituiu com o povo de Israel no deserto, certas situações que vamos ver algumas, tinham que ver com figuras proféticas que Deus estava com a sua mente lá na frente, pensando na igreja e pensando em Cristo, quando algumas coisas aconteceram com o povo de Israel. Ok? Vamos ver alguma dessas coisas. São uma infinidade de coisas, mas hoje vamos estar focados um pouco mais, logicamente não em forma exaustiva, mas em forma pontuais, e vamos através de certos pontos importantes sobre o que é justamente o Pentecostes. Para os que estão anotando aí, a palavra Pentecostes, primeiramente, tem várias definições, essa palavra. O Shavuot, ou Pentecostes, tem várias definições. Uma delas é quinquagésimo. O quinquagésimo, que nesse caso seria, quer dizer, quinquagésimo tem que ver com 50. A palavra Pentecostes significa isso. Quinquagésimo. Literalmente. Mas tem outros significados na Bíblia, que vamos estar todos conectados entre eles. Ok? O quinquagésimo, que quer dizer 50, e nesse caso, do Pentecostes, se refere a 50 dias. Ok? 50 dias.
Outra frase utilizada é chamada também a festa das semanas. É chamada a festa das semanas. É também chamada na Bíblia a festa das semanas, para que vocês entendam a celebração do Pentecostes no Antigo Testamento. Agora, de quantas semanas estamos falando? De 7 semanas. São 7 semanas. É muito importante lembrar esses dados, ok? Vamos se lembrando desses dados que estão anotando. A festa das semanas, que nesse caso, 7 semanas. É também chamada de a festa das primícias. Primícias dos primeiros frutos. Nesse caso, da cevada. Primícias do fruto, nesse caso, a cevada. Todos sabem o que é uma cevada? A cevada, não é? A festa das primícias, que quer dizer a festa dos primeiros frutos. E esse primeiro fruto significa o primeiro corte da colheita da cevada, do trigo, são considerados as primícias, nesse caso, que é a razão de ser do início da festa do Pentecostes. É o início da festa do Pentecostes. Já vamos explicar mais detalhes. Também, como já evidentemente já falamos, é a festa da colheita do trigo. O Pentecostes, queridos, que é chamado festa das primícias, festa da colheita, se colhia somente o trigo, nenhuma outra coisa. Porque existia outra festa da colheita que se dava no final do ano judeu, que nesse caso seria no mês de setembro ou outubro, onde se celebrava a festa dos tabernáculos. Aí se dava outra colheita, mas não vamos falar disso agora. E essa festa dos tabernáculos se colhia todos os demais frutos da terra. Tudo o demais que foi semeado, tudo que foi plantado, se recolhia nessa festa dos tabernáculos, ok? Que era chamada a última colheita do fruto da terra, de todas as demais coisas. Mas somente o trigo participava dessa colheita, da primeira colheita, que se dava justamente no mês de junho. Maio e junho é mais ou menos a data, entre maio e junho é a data onde se celebrava, nesse caso, o chamado mês de Sivan para os judeus, que é a data onde se celebrava o Pentecostes. E o Pentecostes está conectado intimamente com a colheita do trigo. São 2 colheitas, ok? No ano. Eram 2 colheitas que se faziam. Lembrem-se desses detalhes que eu estou dando, porque tudo isso tem que ver com a igreja, tudo tem que ver com Cristo. É interessante quando falamos, por exemplo, que Pentecostes, nessa data, é chamada a festa das primícias do fruto, que são os primeiros frutos da cevada, é o que se praticava pelos judeus. Hoje, eu quero somente abrir um parênteses aqui para mencionar isso para vocês. Hoje, muitas igrejas evangélicas, inclusive a católica também, celebra a festa de Pentecostes. E, em certa forma, a prática dessa celebração do Pentecostes nas igrejas hoje, de alguma forma tratam de imitar um pouco o sentido que ela tem para os judeus. E não se enfatiza, a não ser aqueles que estão, logicamente, mais dedicados ao estudo das Escrituras, fora estes, mas esses demais, eles não enfatizam necessariamente o significado disso para a igreja a partir do momento que Cristo morreu na cruz. Senão que eles celebram sem uma ênfase sobre o verdadeiro significado da festa das primícias, que nesse caso a festa da colheita de trigo. Então o que acontece? Muitas igrejas nessa data, hoje mesmo, muitas igrejas, o que eles estão fazendo? Abrem uns cestos e as pessoas começam a trazer doações de alimentos, começam a trazer várias coisas, como os judeus faziam naquela época. Nessa época, os judeus traziam, como uma oferta a Deus, os primeiros frutos da terra. Eles traziam uma forma de honrar a Deus, entre eles o dízimo de todas as coisas. Hay que lembrar que naquele tempo o alfolí não era uma caixa onde se colocava dinheiro somente. Ainda que existia também a possibilidade do dinheiro, mas as pessoas traziam víveres, traziam animais, traziam fruto da terra, da colheita deles. Então o alfolí não era uma caixinha, eram verdadeiros, como se chama, galpões.
Eram galpões onde se recebiam galinha, porco. Não, porco não, porque os judeus não comiam porco, né? Mas traziam gado, ovelhas, as plantações, de tudo. Se acumulava ali naqueles, como se chama, galpões. Então, essa era a forma como o pessoal trazia essas coisas. E muitas igrejas hoje estão fazendo algo parecido. Mas ao fazer isso, não explicando que isso é uma prática judia, e não ao mesmo tempo enfatizando o que se realmente significava aquilo no cumprimento em Cristo e para o povo de Deus no Novo Testamento, logicamente, isso significa que é uma desviação do propósito, é uma desviação do significado, do sentido que a coisa tem. Ok? Então, festa primícia tem um significado, nós já vamos ver depois no Novo Testamento os textos que relacionados com isso. Eu quero pedir alguém para ler, para que me ajude na leitura. Alguém que tem uma voz forte, clara, articulada. Leia claramente, por favor, Êxodo 34, versículo 22, primeiro. E eu vou pedir a todos que prestem atenção, gente, para não perder nenhum detalhe, ok? Prestem atenção na leitura, porque está conectada e relacionada com o tema, que tem que ver com Pentecostes. Olha aí, um momento, eu vou estar interrompendo, ok? Celebre a festa das semanas. Das 7 semanas. Na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Olha aí, colheita do trigo. E a festa do encerramento da colheita, no fim do ano. São duas festas, está mencionando as duas festas. A de Pentecostes e a do Tabernáculo, ok? Agora vamos ler, só para indicar o sentido da festa do Pentecostes. Alguém lê, por favor, Levíticos 23, do versículo 9 ao 12, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, sei lá, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Olha, um momento. Trareis um molho das primícias. Um molho. Você sabe o que é um molho? Não é um molho de pimenta não, gente. É um molho, é um feixe. Ok? Um feixe da cevada que foi colhida. A primeira fecho da cevada que foi colhida. Segue lendo, Tiago. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ele moverá, ele quem? O sumo sacerdote. Ele vai mover, que quer dizer, ele tomava o fecho, o molho da cevada, do primeiro fruto, e mexia, ele movia aquilo diante de Deus. Para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Olha, um momento, Tiago. No dia seguinte ao sábado, preste muita atenção nesse detalhe. Esse primeiro feixe da cevada, que era movido na presença de Deus pelo sacerdote, se fazia isso no primeiro dia da semana, em seguida depois da Páscoa. Olha bem. Terminou a celebração da Páscoa e se fazia esse movimento com o fecho, ou nesse caso, com o molho da cevada diante de Deus. Em outras palavras, se sacrificava o cordeiro da Páscoa, se celebrava a Páscoa, passado o terceiro dia, e nesse terceiro dia, que é o primeiro dia da semana, se trazia o molho da cevada e se movia esse molho na presença de Deus. Olha bem, para serdes, o que o Tiago estava lendo? Para serdes aceito. Isso. Perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Para que seja aceito em favor de vocês. Olha bem, gente, presta atenção nesses detalhes. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. O moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem, na minha Bíblia, o feixe, molho que feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Ok. Não vamos entrar em detalhes sobre o cordeiro, o holocausto, isso é coisa que a gente vai explicar para outra ocasião, ok? Mas, Marcos, lê também agora do 15 e o 17, por favor. A partir do dia seguinte ao sábado,
o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. A partir do momento que foi movido o feixe da cevada na presença de Deus pelo sacerdote, que foi 3 dias depois da Páscoa, ou cumpridos os 3 dias da Páscoa, a partir daquele momento que se moveu o feixe, contem 7 semanas, ou 50 dias. Contem 7 semanas. Segue lendo, por favor. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa... Um momento. Por favor, prestem atenção agora nesse outro texto. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Olha o detalhe desse versículo. A primeira coisa que eles tinham que fazer, quando completasse os 50 dias, porque aí, completando os 50 dias, começava toda a colheita, ou se vai concluindo a colheita de todo o trigo. E uma vez que se dava toda a colheita de todo o trigo, ademais de todas as ofertas que eles traziam para o alfolí, a primeira coisa que eles tinham que fazer foi preparar 2 pães. Gente, presta atenção nisso. Preparar 2 pães e traziam esses 2 pães também para ser mexido na presença de Deus pelo sacerdote. Mas aqui tinha um detalhe importante. Esses pães tinham que ser fermentados. Importante esse detalhe. Por quê? Porque nunca, em nenhuma outra situação, se pode apresentar algo fermentado a Deus como oferta. Jamais. Mas esses 2 pães eram apresentados e mexidos na presença de Deus também. E eram chamados por Deus de primícias também. Você se lembra o significado do fermento lá no Antigo Testamento? A pergunta é: que está fazendo 2 pães fermentados, sendo apresentado e mexido na presença de Deus e chamado de primícias também? E se seguimos lendo aí em Deuteronômio, diz que era coisa muito sagrada para Deus. Gente, está entendendo? Aqui, então, movido. Aqui no versículo 15. No 15 e 16, nos fala das 7 semanas. E no versículo 17, 2 pães fermentados. Desculpa a letra, hein? E movidos. 7 semanas mais um dia, né? Na verdade. Sim. São 49, 7 semanas são 49 dias, mais um dia. Então era no domingo lá. Uhum. Exatamente. Geralmente é no primeiro dia da semana. Olha bem, as pessoas dizem hoje, como os judeus descobriram que tinham que celebrar esta festa do Pentecostes nessa data? Tem muito questionamento sobre isso hoje. Lembre-se quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles celebraram algo lá antes da saída. Justo no momento da saída. Você lembra o que celebraram? É a festa dos pães asmos. A Páscoa. Você lembra que eles celebraram a Páscoa? Na noite do livramento do Egito? Sim. Vai pensando comigo, ok? Vai pensando comigo. O Egito significa o mundo, significa o domínio das trevas, significa escravidão. O povo de Israel foi livrado ali do domínio das trevas, dos deuses pagãos e da escravidão do Egito, e tinham toda uma jornada que caminhar para a terra prometida. É interessante que eles celebraram a Páscoa, que para nós, você se lembra representa, o que significa a Páscoa hoje para nós como igreja? A ceia. A ceia, a Páscoa era uma figura da ceia do Senhor. Ok? Agora, depois que o povo saiu do Egito, eles chegaram depois de, olha bem, presta atenção, depois de 7 semanas,
7 semanas, 50 dias. Chegaram ao Monte Sinai. Disse Sinai ou Sinaí? Sinai. Chegaram no Monte Sinai depois de 7 semanas. E ali no Monte Sinai, Moisés sobe no monte e recebe todo o conselho, todo o ordenamento de Deus, a lei de Deus, que tinha que ver com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que era a Torá antiga dos judeus. A Torá. Em outra palavra, quando ele recebe o mandamento, a palavra de Deus para eles, naquele momento, o povo de Israel, e poderia se dizer que eles oficialmente, naquele momento, para com Deus, eles estavam sendo oficializados e formalizados diante de Deus como o verdadeiro povo de Deus. No momento em que a lei foi dada e eles receberam aquela palavra de Deus para eles, que ia ser a regra de vida para toda a nação de Israel. Naquele momento, é como se Deus estivesse colocando o selo dizendo: agora vocês oficialmente são meu povo. Agora que vocês receberam a minha lei, agora que vocês receberam a minha palavra, 7 semanas depois de celebrar a Páscoa na saída do Egito. Estamos seguindo? Gente, 7 semanas. E nessa chegada deles ali, no Monte Sinai, recebem a palavra de Deus e são considerados povo de Deus naquele momento, oficialmente. Agora, gente, presta atenção. Você vê uma figura do povo de Deus no Novo Testamento, é nessa história? Até aí? Você sabe o que é a principal coisa que celebra o povo judeu hoje com respeito ao Pentecostes? Sabe o que eles celebram? O ponto principal, o foco principal da celebração deles, do povo judeu hoje. Pentecostes para ele foi a lembrança de que Deus entregou a Torá para eles. Entregou a sua lei, entregou a sua palavra. É o que eles celebram. É o ponto principal da celebração do Pentecostes hoje para o judeu, é isso. A entrega da lei de Deus para o povo de Israel. É interessante? Logicamente tem mais significado que isso. Tem mais significado que isso. Ok? Mas tudo isso é figura, de alguma maneira, é figura da igreja. Se você vê, por exemplo, a saída do povo de Israel do Egito, o que representa isso para nós hoje? Conversão. A conversão. Deus libertando pessoas que vão conformar um povo. Passaram pelo Mar Vermelho. Capítulo 10 de 1 Coríntios diz que eles foram batizados na nuvem e no mar. Não é uma figura da igreja isso? Depois de ser batizado na nuvem e no mar, recém aí eles participaram, olha bem, comeram o maná, a comida dos anjos, a comida que veio do céu para eles, e beberam da rocha, água da rocha, em forma milagrosa, uma rocha que vertia água, e uma rocha que seguia o povo pelo deserto. E tudo isso era considerado comida e bebida espiritual. Está explicado no Novo Testamento desta forma. Você vê a figura da igreja aí? Alô? Vê a figura da igreja aí? Libertação, batismo, ceia. Olha bem, a peregrinação até o Monte Sinai. E o povo recebe a palavra de Deus. E é chamado povo de Deus. É interessante outra coisa interessante lembrar, que quando Cristo morreu na cruz, queridos, depois que ele morreu, olha bem, já tinha passado desde a cruz até a ressurreição 3 dias. Depois da ressurreição, diz que ele andou durante 40 dias no meio do seu povo, dos seus discípulos, nesse caso, do povo que ele tinha chamado. 40 dias. Mas sabe o que? Olha bem. Mas a igreja ainda não existia. É interessante, não? Parece que estamos vendo como se essa época dos discípulos, dos 12, era como como se chama isso? Uma dobradiça
é como uma coisa, Sala de espera, tá ali. uma sala de espera, era como algo transitório, porque a igreja não tinha nascido ainda. Em outras palavras, Cristo morreu na cruz, ressuscitou, já tinha chamado pessoas para segui-lo, tinha vários seguidores, mas esteve 40 dias na terra antes de ser ascenso ao céu. 40 dias. E ao levantar depois de 40 dias, tinha logicamente passado 43 dias. E faltava 7 dias para cumprir o Pentecostes. Faltava uma semana para o Pentecostes. Rapidamente, abre suas Bíblias em João capítulo 12, versículo 23 ao 24. Jesus lhes respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha, o grão de trigo falando dele mesmo. Se o grão de trigo não cai, o grão de trigo é o próprio Jesus. Isso estava, quando ele declarou isso, faltava muito pouco para a sua morte. Ele disse, se o grão de trigo cai na terra, se o grão de trigo não cai na terra, se o grão de trigo não cai na terra e morre, mas se ele morre, que diz aí a última frase, Tiago? E produzirá muito fruto. Produzirá muito fruto. Está dando para seguir, gente? Cristo é o grão de trigo. Esse grão de trigo que depois, olha bem, o grão de trigo morre, cultivo, né? Sobre plantação. A semente ela tem que morrer. A semente ela tem que morrer para poder brotar. Depois disso que morre, depois que ela morre, ela brota, ela cresce, e desta mesma semente, olha bem, dessa mesma semente, grão de trigo que morreu e que agora começou a produzir cevada, dessa mesma cevada se apresenta diante de Deus como o primeiro fruto. E leva muito fruto. Que tipo de fruto esse grão de trigo que morre produz? Gente, que tipo de fruto esse grão de trigo que morre produz? Gente, o trigo produz o quê? Trigo. Cara, a pergunta era tão óbvia. Olha bem, o que Jesus é o grão de trigo que morreu e produziu mais grãos de trigo exatamente como ele, com a mesma genética, com a mesma natureza, com a mesma substância, com o mesmo propósito. E são muitos grãos de trigo. Um grão de trigo morreu e muitos nasceram. Esse nascimento dos grãos, esses muitos grãos de trigo, nasce a igreja. Depois de 3 dias que morreu, Jesus, depois de 3 dias que morreu, começa a apresentação do primeiro fruto da cevada. O que é que se colhe em Pentecostes? Trigo. E os demais frutos da terra, quando se colhe? Setembro, outubro. O que é que se colhe ali? Todos os demais frutos da terra se colhe ali. Ok? É importante a gente lembrar que todas essas figuras estão lá no Antigo Testamento. Aí nós vemos uma tremenda conexão dos mandamentos, das festividades, as celebrações ordenadas por Deus no povo de Israel. A tremenda conexão que tem aquilo com o cumprimento em Cristo e na igreja. É impressionante. Todas essas que eu mencionei aqui, a festa dos tabernáculos, tem que ver com a igreja também. A gente vai falar, quando chegar o tempo, a gente vai falar disso também, na época, ok? Quero ler um último texto que fala sobre primícias no Novo Testamento. Por favor, alguém lê para mim 1 de Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 24. O que o texto está dizendo, queridos? Cristo, olha, Cristo, gente, olha aqui. Cristo, as primícias dos que dormem, o grão de trigo que ressuscitou e está esperando a aparição dos outros grãos de trigo semelhantes a ele. Cristo, as primícias. Todo o capítulo 15 de 1 Coríntios se trata de um só tema, a ressurreição dos mortos. Todo o capítulo 15 trata da ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com ele. Por um lado, a igreja nasce, olha aqui, o grão de trigo morreu e nasceram muitos grãos de trigo.
Pedro pregou 2 vezes. A primeira se converteram 3.000 e a segunda converteram 5.000 pessoas. Se converteram e a igreja nasce. Hoje se perguntaria, onde conseguiram um templo tão grande, né? 5.000, 3.000 naquela época. Não se esqueçam disso. A igreja primitiva, durante 350 anos, nunca teve um templo. Nunca teve um templo. Nunca teve um templo. As igrejas se reuniam pelas casas. Nasce a igreja, querido. Os grãos de trigo são abundantes. São muitos grãos de trigo. Que são as primícias, então? Gente, que são as primícias, então, para nós e como igreja? A ressurreição de Cristo, figurada no feixe de trigo movido frente ao altar. Ok? As primícias para a igreja têm que ver com a ressurreição de Cristo. E todos os que são de Cristo, disse, olha bem o texto, na sua vinda. Não disse somente todos os que são de Cristo. Todos os que são de Cristo na sua vinda. Será que é por isso que Jesus falou, quando venha o Filho do Homem, achará fé ainda na terra? Na sua vinda. Todos os que são de Cristo, na sua vinda. E por último, permanece em mim, permanece em mim, permanece em mim, diz o Senhor. Permanece. Até porque a questão da ressurreição ela tem uma perspectiva presente e futura também. Né? Exato. A santificação. Somos santos sendo santificados. Exato. É como se somos glorificados e seremos santificados. O que nós experimentamos na ressurreição de Cristo, quando na nossa conversão? O que nós experimentamos? Gente, se alguém perguntar para você o que você era e o que você é hoje, o que você experimentou de Cristo? Uma mudança radical. Mas o que foi que afetou a sua vida para essa transformação? Morreu e ressuscitou com Cristo. Você se ressuscitou a uma vida nova, a uma vida transformada, a uma nova criatura. Então essa ressurreição, ela se projeta em 2 momentos nas nossas vidas. No momento da nossa conversão, por que nos convertemos a uma vida nova? Por que Cristo vem viver dentro de nós? Porque nós experimentamos a ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo não existe convertidos, querido. Sem a ressurreição de Cristo não existe nova criatura. Se você simplesmente morreu com Cristo, ficaria só um bagaço. Mas precisava experimentar o poder da ressurreição para ser uma nova criatura. E não somente uma nova criatura, para que você seja feito à imagem de Cristo. Agora, tem que ver com a nossa conversão. A conversão nossa tem que ver com a morte e a ressurreição de Cristo. Tem que ver com ambas. Mas essa ressurreição de Cristo, querido, tem que ver também com a nossa ressurreição final. Quando o Espírito de Cristo vem morar dentro de nós. Sabe o que? Como a Bíblia, como ele chama isso? Como ele considera isso? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que isso são como as garantias colocadas por Deus dentro de nós. É o selo de Deus. É o Espírito de Cristo vivendo, do Cristo ressurreto, vivendo dentro de nós. Esta é a garantia de que você e eu vamos experimentar a ressurreição final. E teremos um corpo de glória, exatamente como o corpo de Cristo. Está prometido. Se você quer tarefa para casa, lê o capítulo 15 de 1 Coríntios. Diz que nós seremos ressuscitados com um corpo exatamente como o corpo de Jesus quando ressuscitou. Por que tem que ser assim? Porque ninguém que não seja Cristo entra no céu. Eu digo sempre isso, ninguém chega lá. Nenhum de nós chegamos lá. Presta atenção nisso. Nenhum de nós chegamos lá. Porque a Bíblia ensina que chegada a hora, Cristo vai se levantar do seu trono no céu. Ele vai sair do céu. Olha bem, ele vai sair do céu e vem buscar a igreja. E nesse encontro com ele, seremos tocados sobrenaturalmente e experimentaremos uma transformação total e absoluta. Tudo que falta em nós, tudo que possa estar faltando, e presta atenção, a todos nos vai faltar. Cristo, quando venha se encontrar com cada um de nós, não vai encontrar ninguém perfeito. Ninguém. E nesse encontro, o que pode estar faltando em você? 10%, 20%, 30%, 50%. Talvez para algum está faltando, inclusive, 99%. Claro que para o Tiago só falta 1%.
O Marcos também, só 1% falta. Então, o que faltar em nós vai ser completo, vai ser completado. Não sei se usa essa palavra, completado. Vamos ser completados. Em que sentido? Seremos idênticos a Jesus. E repito, ninguém que não seja Jesus Cristo entra no céu. Ninguém que não tenha a natureza perfeita de Cristo, olha bem, entra no céu. Muita gente crê hoje que vai entrar um montão de gente imperfeita no céu. Não entra ninguém imperfeito no céu. Porque no céu só existe perfeição. Nada que não seja perfeito cabe no céu. Não é que chegamos lá e com desculpa dizendo, Senhor, o Senhor sabe, né? A carne é fraca. Senhor, o Senhor sabe, né, que eu tenho tantas debilidades. E Deus vai falar com você, do que é que você está falando? Se você não é idêntico ao meu Filho Jesus Cristo, esse não é o seu lugar. Gente, propósito eterno. O Tiago nos deu, assim, com luxo de detalhes, o tema sobre isso. Propósito eterno. E essa ressurreição está prometida. Você é parte do corpo de Cristo. Tá vendo? Você é parte do corpo de Cristo, querido? Você está dentro do corpo de Cristo. Então, só entra Jesus Cristo no céu. Ninguém mais. Entende por que a gente fala isso? Então, se você está dentro do corpo de Cristo, se você é Cristo, na vinda dele, você é transformado completamente, e você está dentro dele, só entra Jesus Cristo no céu. Nada mais que Jesus Cristo. Só entra no céu quem desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Assim está escrito. Amém? Eu sei que é um tema meio assim, tem muitas arestas. Eu tento de simplificar ao máximo, gente. Tem alguma pergunta? Hoje, o Pentecostes, nós já somos o Pentecostes de Cristo. Em Cristo já somos uma celebração permanente do Pentecostes. Da mesma forma, nós somos em Cristo a Páscoa, igual, junto com Cristo. Em Cristo. Já vivemos a Páscoa as 24 horas do dia. Entende? Porque tudo isso se cumpriu em Cristo. E se Cristo, em quem se cumpriu tudo isso, vive dentro de você, então isso permanece em nós. Esse assunto de buscar rituais para poder celebrar essas coisas são coisas da religião. São coisas religiosas. Não celebram. Os judeus sempre celebram. Olha, eu acredito que como judeus, eles celebravam todas as festividades dos judeus. Mesmo depois da crucificação. Sim. Os judeus, os que eram judeus, seguiram celebrando tudo. Tanto que isso gerou conflito com os gentios. E lá no capítulo 15 de Atos se convoca um concílio justamente para poder, como se diz, definir a situação para aqueles que não eram judeus. Porque os que eram judeus seguiam indo ao templo judaico, seguiam celebrando as festividades. Em outras palavras, o que aqueles judeus viveram depois disso, os judeus viveram depois disso, são os adventistas de hoje. Coisa que não está permitida para quem não seja judeu. Se encontrou um adventista, pergunta se é judeu. Se não é judeu, ele está errado no que está fazendo. Celebram várias coisas da lei, não tudo. Eles não celebram tudo, todas as festividades. A lei foi dada. No momento que o povo recebeu a lei, Moisés recebeu a lei para o povo de Israel. Aquela lei, a vinda daquela lei, aquilo trouxe um ordenamento. Aquilo trouxe, como se disse, se oficializou através daquela lei. O povo celebrou aquilo com festas, tremendas festas. E isso se deu justamente no período em que hoje é celebrado pelos judeus a Páscoa, que é esse mês de maio, junho, nesse caso corresponde a nós. Entende? Se celebra justamente nessa véspera, essa celebração, porque naquela época o pessoal estava no deserto, não estavam ali, não tinha colheita ali. Mas, incluso, você lê o texto que nós lemos no começo, de Levítico, disse, quando entrares na terra que o Senhor te dá, aí explica, quando entre lá, vocês vão começar a celebrar isso. Olha, é como dizer, existe, vamos colocar de outra maneira para entender isso. Você crê que temos muitos irmãos que ainda não são? Em outra palavra, Deus ainda tem muitos escolhidos que ainda não acordaram do sono da morte? Entende? Mas vão chegar a ser nossos irmãos. Entende? Tem muitos que estão nas trevas hoje que vão chegar a ser nossos irmãos. Nós temos familiares nossos que estão nas trevas hoje, que vão chegar a ser nossos irmãos, alguns deles. Tinha um povo escolhido, era um povo escolhido de Deus. Mas a chegada da lei, aquilo desatou uma celebração, tanto que depois foi ordenado por Deus ser celebrado todos os anos aquilo, uma vez que ele entrasse na terra prometida. Não, mas olha, Deus nunca vai impedir a pessoa de pecar, seu Pedro. É como dizer, será que um cristão peca? Comete pecado. Comete.
Então, por que Deus não impediu ele de pecar? Entende? Mas se o cara arrependeu o pecado, ele deixa de ser pecado. Ah, com certeza. Não, com certeza. Aí sim, aí sim. Acho uma tristeza pensar de que Pentecostes, em muitos países, é vinculado à igreja pentecostal. Não pode deixar de pensar. Toda uma corrente de igreja pentecostal que nasceu no começo do século passado, espalhada por muitos países. Com esse ensino de hoje, você não enfatizou o que enfatiza nas igrejas pentecostais? Que é a multiplicação de pessoas. As manifestações do Espírito Santo. Isso porque isso não é Isso é o que enfatiza nas igrejas pentecostais. Exato. E eles têm um tipo de orgulho de se chamar igreja pentecostal, porque em Pentecostés aconteceram milagres, e um dos milagres foi tudo que sabemos, que lindos. Então, eu pergunto, por que tanta conversação? Por que tudo isso e colocar ênfase nas coisas a não ser consideradas? cegueira espiritual. É cegueira espiritual isso, nada mais que isso. Então, ênfase errado. Por exemplo, Apenas falaram da grande importância que o Espírito Santo, lá nesse momento na história da igreja, por primeira vez começou a habitar. Por primeira vez começou a habitar dentro do Filho de Deus. é o que eu tenho falado e repetido. Falta instrução bíblica com respeito ao tema. As igrejas conservadoras, elas celebram um pouco parecido com os judeus, trazendo mantimentos para a igreja naquele dia, para ser distribuída para os pobres. Trazem mantimentos, trazem o quilo de arroz, trazem o quilo de açúcar, e estão trazendo mantimentos para a igreja naquele dia, as igrejas conservadoras. É a forma como eles, de alguma forma, ritualizam, mas aquilo não é a ênfase aquilo é judeu, aquela prática. As igrejas que você menciona pentecostais, eles se consideram pentecostais porque creem no dom de línguas, porque profecia, por tudo aquilo que é verdade, existe. Mas eles enfatizam duas coisas, esses movimentos carismáticos. Enfatizam os dons, a manifestação dos dons, menos o significado real do Pentecostes, que tem que ver com a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Que esse é o centro da celebração do Pentecostes, a ressurreição. A ressurreição é o ponto central da celebração do Pentecostes. Então, o que é que celebram hoje? Os dons espirituais e igrejas, mega igreja. Tem que ser muita gente, porque diz que o grão de trigo é muito fruto, então tem que trazer muita gente para a igreja. Entende? Essa é a ênfase hoje dessas denominações. A gente pode ver isso historicamente. Eu não quero negar que devem haver igrejas que entendem claramente isso, mas lamentavelmente eu creio que são as menos. Porque o que está mais massificado justamente é a percepção errada das coisas. Ok? Então, é parte da realidade isso, lamentavelmente. Agora, se nós temos que lembrar isso. Nós podemos hoje usar a data do Pentecostes para celebrar a nossa nova vida em Cristo, a ressurreição que nós experimentamos em Cristo, a ressurreição de Cristo. Adorar a Deus, nossos cânticos é dirigido, por exemplo, em cânticos que mencionam a ressurreição de Cristo. Cânticos que enfatizam a nova vida que nós temos em Cristo. Cânticos que enfatizam a ressurreição futura dentro da imagem de Cristo, com o corpo glorificado como Cristo. Se nós enfatizamos isso no culto de Pentecostes, estamos tocando o centro, o miolo da situação. Ok? Agora, se alguém quer somar alguma coisa aí e diz, olha, já que houve multiplicação de fruto, muito fruto deu no Pentecostes, ok. Quer fazer alguma coisa prática? Assume a responsabilidade de orar por alguém para que Deus converta essa pessoa e convidá-la para essa reunião de celebração de Pentecostes. Assume pessoalmente a responsabilidade. Eu vou orar por tal fulano, eu vou convidar tal fulano, vou falar com essa pessoa sobre Cristo, para que ele também possa, quem sabe, Deus pode fazer uma obra ali, essa pessoa você pode converter. Se quer fazer uma coisa prática,
É a única coisa que eu posso recomendar para vocês, nada mais. Mas o miolo, o centro da celebração pentecostal tem que ver a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição presente e futura com Ele. Façam então. Cada um começa a orar por alguma pessoa. Ok, quantos querem fazer isso? Cada um. Assumir a responsabilidade de orar por alguém, por uma pessoa, e de orar a Deus para que Deus converta o coração dessa pessoa. Você, olha, assume a responsabilidade de buscar, de conversar, de compartilhar da sua fé com essa pessoa, compartilhar de Cristo. Agora deixa essa casa aqui. Assume essa responsabilidade. Gente, é isso aí. Se querem fazer uma coisa prática de Pentecostes, a única coisa que eu posso recomendar é isso. A parte do que é, insisto, celebrar o verdadeiro significado. Ok?